Saudações em Cristo Jesus aos nossos queridos e queridas que já estão firmes e fortes aqui, aguardando, esperando este momento de celebração, de louvor, mas também de louvor não exatamente de cânticos. Depois a gente separa, né? Depois do final da jornada de oração, a gente separa o nosso cântico, a nossa adoração, mas também para buscarmos a Deus na sua palavra, encontrarmos fortaleza, encontrarmos sabedoria. E então, na nossa comunhão com Ele, exercemos o ministério da intercessão. Então, glórias a Deus. O primeiro foi o Daniel. Boa noite, meu querido. Deus abençoe. O Daniel chegando firme e forte lá de Minas, direto de Minas, né? E junto com a Tamires. Boa noite, irmão Elmo. Minha esposa também saúda e agradece. Boa noite, Ana. Glórias a Deus também por todos que estão ali quietinhos, não estão participando da conversa ao vivo, mas estão conosco nesta caminhada. Pedimos desculpas, são em Cristo, o seu desejo de servir e de abençoar. Seja bem-vinda, irmã Graça. Ela saúda a igreja na paz, na vitória do Senhor. Boa noite, irmã Laides, e saudando a igreja também, irmã Laides de Mão d'Alto, lá direto do Paraná. Nós glorificamos a Deus pelo privilégio de estarmos juntos. E eu quero, desde já, fazer um desafio aos meus queridos, à minha igreja querida. Se a igreja de Cristo que pagou o preço por nós, etc., mas é a maneira carinhosa de falar, não é? Seja bem-vinda, Isaltina. Deus seja louvado pela sua vida, pela sua família também. E quero convidar os meus irmãos desde já, que se não tem algum compromisso, alguma coisa importante, para que a gente recupere o tempo de hoje, de ontem, que nós não pudemos realizar a nossa jornada de oração, se possível for, que a gente prolongue 30 minutos hoje, 30 minutos amanhã, e nós recuperaremos este tempo, se os irmãos entenderem que é válido. Então, seja bem-vinda, Sila, nossa irmã querida, a irmã Cícera, o Elvis, Driele, seja bem-vinda, querida, boa noite. A nossa princesa também, a Bia, e o Sérgio, que deve estar na batalha ainda. Mandiva, seja bem-vinda. Mais uma vez a Tijuca, firme e forte. Irmão Jorge, Genópolis. Então, a irmã Arminda também. Entrego, sim, querida, a minha esposa, este beijo gracioso e abençoador. Opa, já temos o primeiro voto favorável aí. Luiz, chegando firme. Luiz Ciodaro, graças a Deus pela sua vida. Ele saúda a todos nós. Então, nós engrandecemos o nome do Senhor, porque Ele tem cuidado de nós, tem nos fortalecido, tem nos trazido a sua presença, o seu cuidado, a sua misericórdia sobre as nossas vidas. Vá desde já separando a sua Bíblia, para que nós possamos extrair na palavra de Deus uma porção desta palavra, a palavra que é viva, a palavra que é poderosa, a palavra que nos traz graça, a palavra que abençoa pessoas, que restaura vidas. Então, nós engrandecemos ao Senhor por isto. E já vá tomando a sua Bíblia, seja ela na forma física, na forma digital. Então, nós vamos entender o que Deus quer falar conosco hoje como igreja. Nosso Deus é bom, nosso Deus é fiel, nosso Deus é misericordioso, e a sua presença, o seu milagre estão sendo derramados sobre as nossas vidas. Seja bem-vinda, irmã Raimunda, o Geraldo. Amém, amém, para a glória de Deus. Graças a Deus, então, irmã Tenilda. Nós glorificamos a Deus pelo privilégio de abrirmos a sua palavra. Vamos consagrar as nossas vidas, vamos engrandecer o seu nome. Nada, nem ninguém pode nos parar, se em nosso coração estiver o desejo sincero de servir, de abençoar e de fazer a diferença. Seja bem-vinda, Aline, boa noite, junto com a Mancélia. Nós glorificamos a Deus pela sua fidelidade, pelas bênçãos sobre cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, das suas famílias. Deus é bom e fiel. Seja bem-vinda, Janete, boa noite. Minha esposa também agradece o carinho.
A graça e paz em Cristo, William. Glórias a Deus por isto. Abra a sua Bíblia, lá no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, lá no Antigo Testamento, não é um livro tão comum, mas é lá no Antigo Testamento, é um livro grande, e a gente pode encontrar com facilidade. Quem é aquele bom e perseverante aluno na escola bíblica não vai ter dificuldades para abrir em 1 Samuel, capítulo 12, e nós vamos separar a partir do verso 23 desse capítulo para compartilharmos uns com os outros e crescermos no conhecimento da palavra de Deus. Esse é o propósito do Senhor Deus para as nossas vidas. É verdade, minha irmã Tenilda, graças ao bom Deus, Ele é bom demais da conta. O Senhor Deus é fiel, é tremendo, é grandioso. Deus é bom, Deus é fiel, e a sua misericórdia, o seu poder está derramado sobre as nossas vidas, nesses dias de lutas e de aflições que nós estamos enfrentando. Pela misericórdia de Deus, nós temos sido guardados de complicações mais sérias sobre esta pandemia que está acontecendo. Então, nós temos que glorificar a Deus, e Deus tem nos levantado para sermos intercessores, para fortalecermos uns aos outros, para compartilharmos o amor de Deus, o seu evangelho, que liberta, que transforma, que traz a sua misericórdia. Então, vamos abrir a palavra de Deus, mas também o nosso coração. E nós temos que continuar perseverando, não é? Até às 13 horas dessa terça-feira, nós tínhamos 66.093 mortes, 1.643.539 casos, mas nós temos também milhares de pessoas curadas para a glória de Deus. E isto não tem preço. Isto nós temos que glorificar a Deus e continuar perseverando. E para este tempo de batalha, o Senhor está nos fortalecendo e querendo nos usar como instrumentos nas mãos dele para abençoarmos e fortalecermos uns aos outros, para que a esperança que há no nome de Jesus seja manifestada em nossos corações todos os dias, mas que também a gente tenha a ousadia de compartilhar o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus. Lembra-se do que Paulo, quando escreveu aos Romanos, no capítulo 1 da sua carta, nos versos 16, 17, nós temos essa afirmativa, que o Evangelho é o poder de Deus para salvar todo aquele que crê. E todos nós que temos procurado viver na dependência do Senhor Jesus, temos percebido a manifestação do poder de Deus, da sua misericórdia, da sua presença, do seu agir e do seu milagre. Todos nós, nesta noite, podemos compartilhar coisas extraordinárias que Deus tem feito em nossas vidas, em nossas famílias. 1 Samuel, capítulo 12, verso 23. E longe de mim esteja pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Você pode perceber que versículo abençoador, desafiador, é uma palavra tão interessante deste homem de Deus, que foi um instrumento nas mãos do Senhor para liderar o povo, inclusive para ungir, ser todo o instrumento de Deus para ungir, não é? Não vamos nem falar na busca, mas para ungir a Davi como o rei de Israel. E agora, então, já temos alguns anos de caminhada. Samuel está no fim da sua jornada, da sua caminhada, e ele tem uma conversa franca, objetiva, e ainda, apesar já do peso da idade, ele exerce o seu ministério como profeta do Senhor no meio do povo, exorta, convoca para o despertamento, para o deixar todas aquelas coisas inúteis e que desagradam o coração de Deus
e tomar atitudes que promovam a manifestação da glória de Deus na vida, nas famílias de Israel, e por isso esta palavra é extremamente válida para nós. Estamos enfrentando um tempo de dores, de lutas, de aflições, há muitas pessoas sofrendo ao nosso redor, e os irmãos podem perceber, e assim como neste momento da história do povo de Israel, tanto que se você observar o contexto anterior, em torno do 2º, 3º versículo deste capítulo, Samuel diz: vejam se há nas minhas mãos alguma coisa suja, se eu tomei algum animal de alguém, algum bezerro, algum cordeiro, alguma ovelha de alguém, se nas minhas mãos tem alguma coisa inútil, tem alguma coisa que seja ilícita, os meus filhos estão aí, a minha família está aí, e eu procurei agradar e servir a Deus. E o verso 22, que é o contexto anterior, imediato, manifesta algo extraordinário da misericórdia de Deus. E esta verdade, ela precisa estar muito bem firmada em nosso coração. Por causa de seu grande nome, o Senhor não os rejeitará. Então, ele está se dirigindo ao povo de Israel. Mas esta verdade também, ela nos alcança, pois o Senhor teve prazer em torná-los o seu próprio povo. Então, ao convidar o povo de Israel, aqueles que estavam submissos e buscando a idolatria e coisas afim, para que abandonassem tudo isso e se voltassem para o Senhor, porque o Senhor teve prazer, alegria em torná-lo seu próprio povo. E esta verdade também é tão poderosa quando nos lembramos que Jesus pagou o preço pelos nossos pecados e nos fez filhos dele, filhas dele, nos fez povo seu, nos fez igreja dele, e é por isso que nós estamos aqui em pé pela misericórdia do Senhor Deus. E ele continuava perseverando firme no seu propósito. Ele tinha consciência e cada um de nós precisa tê-la também. Longe de mim esteja pecar contra o Senhor. Bem, nós podemos pecar de muitas e diversas formas, infelizmente. E a gente não precisa fazer esforço nenhum para isto, porque a nossa carne é extremamente criativa. Dia e noite, ela trabalha contra o nosso crescimento ou o crescimento da nossa saúde espiritual. A nossa carne está sempre tramando contra o espírito. Você sabe desta batalha interior entre a carne e o espírito. Mas, olha que coisa interessante, que categoria de pecado, não é exatamente categoria, mas uma coisa que não é tão comum de se falar, não é? Deixando de orar por vocês. Então, Samuel, e esta palavra tão séria para nós hoje, que nós não somos profetas, nem profetisas, mas nós somos servos, somos discípulos. E este princípio bíblico vale para nós, deixando de orar por vocês. Então, nós temos uma responsabilidade pessoal de orar a partir de nós mesmos, pela nossa família, pelas pessoas que fazem parte do nosso círculo de relacionamentos, pelas famílias que compõem, pelas vidas que compõem a nossa igreja, a igreja da qual nós fazemos parte, e também todos aqueles motivos de oração que chegam ao nosso conhecimento. Então, que pensamento, que discernimento extraordinário da parte de Samuel. Eu não vou pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. E uma segunda tarefa que ele entendia e que é princípio extraordinário para nós, nesses dias de desesperança, famílias enlutadas, em que nós percebemos, meus irmãos, um transtorno na vida econômica e social do nosso país, causado então por esta pandemia que está se prolongando e que teve as consequências mais incríveis. Então, um exemplo de intercessão é que nós precisamos orar hoje e repreender mais uma vez a nuvem de gafanhotos que está ali entre o Paraguai e a Argentina, porque a temperatura vai mudar no sul e está se tornando, então, volta a possibilidade de que esta nuvem de gafanhotos possa ainda fazer um estrago nas fazendas, nas plantações lá no sul do Brasil, especialmente no
a região do Rio Grande do Sul. E também, além de tudo isso, além do ministério da intercessão, Samuel tinha a plena convicção que ele deveria ensinar o caminho que é bom e direito. Ou seja, este privilégio, esta responsabilidade que nós temos de compartilhar o evangelho. Nós não precisamos como que pegar a Bíblia e sair batendo na cabeça das pessoas, até mesmo os nossos cônjuges, os nossos filhos, aquelas pessoas que nós amamos, os nossos amigos, a gente não precisa brigar com eles e jogá-los no meio do inferno, como alguns fazem, né? Condenando logo. Mas você precisa ensinar o caminho que é bom e direito. Que expressão tão agradável que Samuel usa para se referir à palavra de Deus. Esta é a minha convicção pessoal. Eu não sei qual é a sua convicção sobre a palavra de Deus. Mas você, esteja onde você estiver, seja qual for a sua profissão, o seu sexo, não importa onde você nasceu, mas se você é servo, se você é serva, você também precisa ter o cuidado, o carinho. E eu resgato uma frase que tem feito parte da minha caminhada nesses últimos meses. A melhor maneira de demonstrar amor por uma pessoa, ore por ela, interceda ao Senhor por ela e também, então, compartilhe o evangelho de Cristo, mesmo para aquele que já conhece. Não é? A gente tem uma expressão que eu acho interessante, eu acho engraçada. O irmão de igreja, às vezes, aquela pessoa está sonolenta na caminhada cristã, está vacilando, talvez esteja vencida pelo pecado, talvez esteja vivendo uma vida carnal. Então você pode e deve compartilhar a palavra de Deus com ela, mas também você deve fazê-lo com aquele que está firme, que está bem, para fortalecer, para alimentar a vida espiritual do teu irmão e para abençoá-lo em nome de Jesus. O verso 24 também precisa ser marcado em nossa Bíblia. Somente temam o Senhor e o sirvam fielmente de todo o coração e considerem as grandes coisas que ele tem feito por vocês. Vamos separar aqui, somente temam ao Senhor. Então, temer ao Senhor é colocar a nossa fé em ação, é desenvolver em nosso coração a consciência da santidade do Senhor, sermos reverentes a Ele, desejamos oferecer o nosso louvor, a nossa adoração, mas também o nosso serviço. Sirvam fielmente de todo o coração. Fielmente significa ter o propósito de, capacitado pelo Espírito Santo, inspirado pela palavra e com um coração cheio de compaixão, eu farei a diferença no reino de Deus. Não importa se você já leu a Bíblia de capa a capa, já leu mais de uma vez, se você tem dinheiro, se você tem pouco dinheiro, se você não tem dinheiro, se você não tem diploma, não estamos falando de nada disso. Estamos falando de um coração contrito, ou seja, quebrantado diante do Senhor Jesus e que tem a coragem, a ousadia, a fé de dizer: Senhor, usa-me, usa-me. Eu não me canso de dar o seguinte testemunho, a história de uma irmã que por algum motivo, uma enfermidade, ela perdeu a visão. E ela tinha no seu coração o desejo de compartilhar o evangelho libertador de Cristo com a sua família. E a sua família era muito amorosa com ela, cuidava dela. E ela, por ser uma leitora, uma estudante da Bíblia, uma aluna perseverante na escola bíblica, ela conhecia a Bíblia e sempre que possível, e quando era possível, todos os dias, ela chamava os seus netos, ela chamava os seus sobrinhos, chamava as pessoas da sua família e lhes pedia, então, a gentileza de lerem para ela aquela porção da Bíblia que ela indicava. E ela pôde testemunhar do Evangelho para toda a sua família e ganhou muitas vidas para Jesus desta maneira simples, somente pedindo o suporte, usando o que era uma virtude da sua família, de ter amor, misericórdia por ela, que estava enferma com a dificuldade na visão, e isto não lhe impediu de servir. Então, nenhuma desculpa que nós possamos arquitetar justifica a nossa ausência,
a nossa infidelidade e a nossa omissão. Portanto, seja nosso também, assim como foi o objetivo de Samuel, servo de Deus, seja o meu, seja o seu objetivo. Longe de mim esteja a pecar contra o Senhor, deixando de orar por vocês. Também lhes ensinarei o caminho que é bom e direito. Então, esta palavra, ela é abençoadora, fortalecedora, restauradora, e ela nos inspira como povo de Deus nessa jornada de oração. Eu vou deixar para que você leia o verso 25. O verso 24 diz que se nós tivermos coragem de temer ao Senhor, ou seja, de vivermos com o coração quebrantado, submissos, desejosos de servir, o Senhor vai agir, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor vai derramar o seu poder, a sua presença em nossas vidas, o seu milagre, e vai nos usar para a glória dele. Mas se nós formos omissos, nós somos, assim como no caso Samuel exorta ao rei de Israel, se formos omissos, o Senhor vai exercer disciplina. Ele vai repreender, ele vai nos exortar e ele vai nos disciplinar. E a sua disciplina, você sabe que a mão de Deus é pesada. Para aqueles irmãos da melhor idade, lembra-se daquela vara, daquele chinelo, daquela correia que os papais usavam? Pois é, não estou querendo falar de um Deus justiceiro, mas de um Deus que sonda o nosso coração e que deseja nos restaurar, nos fortalecer. E então eu glorifico a Deus por cada uma dessas vidas preciosas. Irmã Ivone já se apresentou, irmã Elizabeth, a Carmen, o Carlos, amém, minha esposa recebe também a saudação, irmão Edmar, amém, querido, minha esposa também recebe, irmão Carlos chegando do Mato Grosso. Então que Deus seja louvado e engrandecido pela sua presença, pelo seu agir. Irmão Delcio, Deus seja louvado pela sua vida. Glorificado seja o nome do Senhor, porque nós temos o privilégio de estarmos juntos, firmados em Cristo, nesta jornada de oração, número 34. A Deus toda a honra e toda a glória, pela sua fidelidade, pelo seu cuidado. Você tem motivos para glorificar a Deus agora? Você tem sentido e percebido o cuidado de Deus sobre a tua vida, assim como o irmão Delcio, a sua esposa, a sua família? Eu creio que você tem motivos para glorificar o Deus que é fiel, o Deus que é santo, o Deus que é misericordioso, o Deus que revela a sua misericórdia, o seu socorro. Nós já temos alguns motivos de oração sérios que fazem parte da nossa caminhada aqui, como o irmão Edmar, que está se preparando, e certamente Deus está abençoando no seu trabalho, para que ele deixe tudo nos conformes, porque para ele, e vai usar